lembrando que a gente vai ter acesso à revisão no final da disciplina, da aula, e, e vocês também vão ter a revisão com os outros dois professores, tá ok? Então, no final da aula, a gente conversa um pouquinho mais sobre a nossa prova, tá? Pois bem, moçada, vamos. Na aula passada, a gente finalizou antes de começar a falar sobre coleta de sêmen, né? Então, eu falei um pouquinho de coleta, mas vamos dar uma repassada rápida com relação a esse assunto e contextualizar isso de uma maneira melhor. Isso aqui é um modelo de coleta que é um dos melhores modelos hoje que a gente tem disponível, que é o de Varginha artificial. Então, aqui dentro desse reservatório é colocada água, uma temperatura que chega em torno de 40, 38 graus, né? Ela não fica em contato com a mucosa, tá? Então há um sistema em que essa água fica somente na parte interna desse recipiente, na, tá? Em volta dele. Então ele é aberto, o animal vai introduzir o pênis e é recoberto por uma mucosa. Essa é a mucosa. Esse é um modelo de varginha artificial utilizado em carneiro. Tá? Aqui, quando o animal ejacula, a gente vai tirando um pouco da pressão da válvula e sai ele. Então, relaxa essa mucosa. De uma certa maneira, um método dos mais adequados, porque o animal ele consegue ter a, a ejaculação mais similar que ele iria realizar em fêmeas é, bovinas. Então, é um método que a grande maioria das centrais utilizam, condicionam os animais a isso, né? Porque, diferentemente do outro método que eu vou mostrar para vocês, esse método ele tem como vantagem apresentar a melhor concentração espermática em relação a outros, tá? Então, a primeira vantagem de uma coleta via vagina artificial diz respeito a isso. A desvantagem, precisa ter um condicionamento do animal. Não é qualquer touro que aceita, tem touro que é brabo, então tem touro jovem que não admite um negócio desse, ele vai pular em cima do tratador, então aí a pessoa já não tem como estar realizando esse tipo de coleta. Tá? Isso aqui é um método que eu coloquei meio de zoeira, que é como se fosse uma camisinha vaginal, né? Um preservativo vaginal, coloca na vaca e coleta. Isso aqui é errado, não é utilizado. Outro método que a gente utiliza é o com o eletroejaculador, tá? Então o animal é preparado, é limpo, reto. Dentro nós utilizamos uma sonda. Essa sonda vocês estão percebendo que há um feixe de eletrodos aqui, tá vendo? É um feixe, são 3 feixes nela. Alguns modelos são diferentes, tá? Mas qual que é a função desse feixe de metal? Ele vai liberar um estímulo elétrico. Esse estímulo elétrico, ele vai ser conduzido na base do reto, tá? No assoalho. E em conjunto, nessa região, nós temos as glândulas sexuais acessórias. Então, esse tipo de estímulo vai fazer com que o animal entre em ereção e posteriormente o animal ejacule, tá? Aqui são 2 modelos de eletroejaculador, um que é manual e o outro que é automatizado. Eu nunca usei esse automático, o pessoal diz que ele é muito interessante porque ele faz a curva muito adequada com relação à liberação de choque para o animal. Parece que é muito bom o aparelho. É, um, é substancialmente mais caro que esse aqui, tá? Vocês estão vendo bem as imagens? Tudo bem, gente? Sim. Obrigado.
Então, algumas atitudes que a gente tem que ter com relação a essa coleta: a limpeza do reto, porque se ele tiver muito sujo, provavelmente vai interferir na coleta, né? Essa sonda ela fica na água, e um dos problemas muito graves que se tem é que isso aqui pode oxidar. E se ele oxida, eu vou mostrar isso para vocês em aulas práticas. Se oxida, muito provavelmente o estímulo ele vai ser inadequado, tá? Isso aqui é um antigo, um eletro automatizado, e uma das eu gosto muito de estar fazendo desse tipo de modelo, porque vocês perceberam que aqui o que acontece? O cara pega e ejacula com uma proteção maior. Então ele tem um frasco em que ele ejacula. Mas se a gente for perceber, há um problema sério com relação a esse tipo de coleta. Primeiro, que há um choque térmico, correto? Então, está saindo a 36, 37 graus Celsius esse ejaculado e pegando uma temperatura muito abaixo disso. Posso ter interferência no ejaculado. Segundo, tomar muito cuidado para não vir urina, para não vir qualquer tipo de outra secreção. Então, esse já é um ponto negativo. Quando a gente coleta segurando, esse modo está errado também, porque eu não encosto. Uma coisa certa é você puxar o pênis com um papel toalha ou qualquer outra coisa que você consiga condicionar o pênis, puxando, você já avalia o pênis e coleta dentro de um tubo adequado, não encostando, porque eu posso estar mandando sujeira para dentro do ejaculado e alterar. A gente vai falar um pouco sobre sêmen, espermatozoide, e vocês vão perceber o porquê desse cuidado. Então, é muito, muito complicado, e vocês estão percebendo aqui, ó, o modo como a gente está segurando. Então, você puxa, né? Segura, não aperte, e aí o animal vai apresentando estímulo. Quando você dá o estímulo com choque, provavelmente você vai perceber o momento que ele está ejaculando, e aí coleta esse material, tá? Não é para encostar, como está aqui, mas a gente coleta ele com um tubinho coletor protegido na temperatura, pelo menos tentar amenizar a temperatura, né? Porque ele fica muito sensível a qualquer tipo de choque térmico. Eu costumo sempre falar alguns pontos com relação à coleta por eletroejaculador que, sim, é importante. Dias frios, a gente tem muita interferência de ambiente no resultado de análise do sêmen, então não seria o mais adequado, tá? E outra coisa que já aconteceu comigo a gente tá trabalhando com os touros e começa a chover. Aí esse touro entra molhado. Você dá o choque, isso aí parece que ele dá um tipo de impulsão nesse choque, potencializa demais esse choque, o animal sente muito. Então, eu não trabalho também com animal molhado. Choveu, eu paro tudo, não vou trabalhar, tá? Tem gente que trabalha, mas eu evito para não machucar o touro, tudo bem? E quais seriam as análises de sêmen que deveriam ser realizadas, tá? Quando, quando a gente já está trabalhando com o coletado, né? Então, físico-química. Isso aqui é um material básico. Se eu falo para vocês que exame andrológico é um tipo de exame muito importante dentro de uma análise de produção, porque um touro com uma qualidade inadequada, ele tem um impacto negativo muito forte dentro do rebanho. Então, é interessante que vocês tenham um material, quem for trabalhar com grandes, material bem adequado para isso, um microscópio bom. Tem gente que trabalha com banho-maria ao lado, seria interessante, um contador de célula. E aqui está mostrando o seguinte, uma preocupação da parte de campo de análise. Então, a gente tem algumas análises imediatas, então vocês estão percebendo. Uma mesa adequada, uma placa aquecedora, uma
tampando contra vento ou alguma coisa, porque você tem interferência muito grande. Então, tentar evitar com que haja esse tipo de problema. E o que é avaliado? A gente sempre tem como característica disso o momento, né? Então, eu não posso passar muito tempo depois da coleta para avaliar, porque o espermatozoide ele é muito sensível à temperatura. Coletou o sêmen, é avaliado o volume, tá? Provavelmente, quando você coleta com eletro, o volume é maior, porque ele vai liberar maior líquido das glândulas sexuais, quando comparado com o volume que o animal ejacula de uma maneira natural, como é feito na vagina artificial. A coloração é avaliado. A coloração em touro, ela varia do branco marmóreo ao amarelo. Tem amarelo bem forte, tá? Tem que tomar alguns cuidados na avaliação, porque pode ter urina, aí mata todo o espermatozoide, pode ter pus, pode ter sangue. Então a gente tem que tomar nessas avaliações, tudo é anotado, estou percebendo. Odor, esses animais não apresentam odor. O único animal que tem um odor bem característico é o homem, que é o do fosfato de aspermina, que é o odor classificado como acre, tá? Que é por causa dessa presença, dessa substância que dá esse tipo de odor. Nos outros animais não há qualquer tipo de caracterização com relação ao odor. Aspecto. Quais seriam os aspectos classificados? Cremoso, tá? Leitoso, opalescente e aquoso. Então, nós temos 4 aspectos, tá? Quanto mais cremoso, maior é a concentração de espermatozoide. Quanto mais aquoso, menor é a concentração de espermatozoides, tá? Isso aqui é muito importante porque é uma correlação muito forte no que diz respeito ao aspecto com a concentração de espermatozoides. O pH também é importante, uma fitinha simples, barata. Se você pegar, a maior parte das vezes, um pH ele vai estar em torno de 6 a 7 de pH, um pH neutro, tá? Mas eu posso ter pH, o processo inflamatório ele cai, com urina ele aumenta. Então, por exemplo, vocês coletaram um touro. Na hora que analisou o touro, estava tudo parado. Não sei se está morto ou está parado. Avalie o pH. Se o pH estiver muito alto, pode ser que ele tenha urina dentro desse ejaculado. E pode acontecer, entenderam? As análises feitas com o microscópio. Turbilhonamento. O que é o turbilhão? O turbilhão é realizado da seguinte maneira. Primeiro, uma gotinha de sêmen, você coloca ela numa lâmina. Essa lâmina ela tem que estar numa placa aquecedora, tá? Eu até baixei aqui na internet alguns produtos bem interessantes com relação à coleção de sangue. Tá? Então eles vendem, o Minitube vende tudo. Cadê? Não. Isso aqui é uma placa aquecedora, tá? Então é uma placa que ela mantém a 37 graus lâmina e lamínula. Por que eu tenho que ter esse cuidado? Porque se eu não tiver esse tipo de cuidado, muitas vezes eu posso ter uma interpretação errada da viabilidade desse sêmen. Eu quero que vocês deixar bem claro isso para vocês da seguinte maneira: a partir do momento em que esse sêmen ele está no ejaculado, a chance de eu estar fazendo ou provocando alguns danos no mesmo é alta. Então, eu tenho que minimizar erros,
Uma das maneiras é estar numa temperatura adequada. Então, é obrigatório a utilização de uma placa aquecedora. Tá? Turbilhão. Essa é uma medida que até o Colégio Brasileiro de Reprodução Animal hoje ele questiona, mas eu vou falar para vocês porque pode ser que alguns de vocês venham acompanhar alguns veterinários e esses veterinários venham a estar usando o turbilhão como uma maneira de avaliação, tá? Vou ver se aqui no YouTube eu consigo ter alguma coisa com relação a turbilhão. Para um pouquinho. Eu estava até procurando. Estão me ouvindo? Ah, não vai ter. Não. O que é o turbilhão? Uma gotinha de sêmen. Eu não coloco lamínula. E eu vou bem na base, bem na borda dessa gotinha, analisar com o microscópio. E eu vejo um movimento em ondas, tá? Então, o que são movimento em ondas? Se parecer um tsunami, um terremoto, um redemoinho muito forte, 5. Se ele tiver parado, 0. Então, é classificado como um redemoinho. Então, quanto mais forte, maior é a nota. Nota máxima, 5. Nota mínima, 0. Tá? Então, algumas amostras de sêmen podem estar diluídas devido ao método de coleta e a resposta do próprio touro. Então, isso não tem turbilhonamento. Vamos pegar um touro que ejacula 15 ml, 20 ml, ele não vai conseguir ter turbilhão de jeito algum, tá? Essa é uma análise importante. É de motilidade. O que é motilidade? A motilidade é o movimento progressivo, tá? Em que a gente está vendo aqui dois tipos de movimentos, ó. Um ejaculado vindo e o outro está rodando. O que vocês acham? Então, eu estou pegando uma gotinha de sêmen, colocando no microscópio e avaliando como está o movimento progressivo. É uma análise subjetiva, porque eu tenho que tentar pegar 100% do que eu estou vendo e dar uma nota. Essa nota vai de 0 a 100%. Quanto maior a nota, maior é o movimento progressivo que esse espermatozoide está alcançando. Se a gente for pensar aqui, ó, vou mostrar para vocês, isso aqui é uma análise computadorizada, tá? Então, essa análise, ela já realiza essas classificações, né? Então, não é uma coisa subjetiva como a gente está pensando. Aí, ó, vocês estão percebendo? Quando você vê uma análise dessa, então, vocês estão... Como que está de movimento? Quantos espermatozoides estão percorrendo de uma maneira retilínea, tá? Tem alguns que estão indo reto, tem uns que estão, olha, está indo em todo o campo. Tem muitos parados, né? Então, e isso ele está fazendo todas as análises, ele está fazendo tracejado. Isso aqui é uma análise computadorizada. Então, ele marca a cabeça do espermatozoide de todos, de tudo que ele está contando, ele vai fazer essa análise de como que está esse movimento do espermatozoide. Essas imagens são salvas, estão percebendo que todo o tracejado, baixa motilidade, motilidade local, imóveis estão vermelhinho, o laranja vai ter motilidade em círculos e vamos lá. E isso tudo depois é feito uma análise e ele classifica esse touro de acordo com a sua motilidade. Como a gente não tem esse tipo de avaliação, nossa avaliação é muito mais uma avaliação objetiva, tá? Mas é algo que é extremamente importante na análise do andrológico. Então, eu vou classificar a porcentagem de espermatozoides móveis, mas não é só móvel. Vocês estão percebendo que há dois tipos de motilidade.
uma que é não progressiva e a outra que é progressiva. Isso aqui eu não conto, isso aqui eu conto. E aí, isso aqui pode ocorrer por causa de quê? Toxidez, semi-congelado dá muito, movimentos circulares por causa de choque térmico, células já estão velhas e daí por diante. Alguns pontos com relação à parte prática. Eu vou dar um exemplo do carneiro. O carneiro ele ejacula meio ml, mais ou menos, numa concentração altíssima de espermatozoides. Então, eu pego aquela, parece, o ejaculado do carneiro parece uma pasta, de tão concentrado. E quando a gente vai fazer essas análises de motilidade, fica um espermatozoide parece que em cima do outro. Então, já é complicado você fazer motilidade. Imagine nesse sentido, em que há uma diferença muito grande entre os dois tipos de análise. Então, o que acontece? É muito importante que vocês tenham sempre uma, uma visão muito clara no que diz respeito ao que é não progressivo, o que é progressivo. Em conjunto, a motilidade e o turbilhonamento, nós temos o vigor. O que é o vigor? O vigor é a intensidade de força que esse espermatozoide tem de acordo com o teu movimento. Então, se esse espermatozoide tem um vigor muito alto, ele é 5, ou seja, ele está querendo pular da lâmina. Se ele está muito lento, sabe aquele espermatozoide devagarzinho, em torno de 25%, 20%, 40%, bem lento, o vigor vai para 2. Se ele estiver parado, 0. Tá? Então, há uma correlação muito importante do vigor no que diz respeito à motilidade. Então, as análises são feitas de uma maneira rápida, volume, cor, odor, aspecto, pH. Depois eu vou colocar na placa aquecedora, na lâmina que está na placa aquecedora, uma gotinha, analiso a borda dessa gota e vou avaliar turbilhão. Coloco uma lamínula em cima dessa gota, na lâmina pré-aquecida, e avalio primeiramente motilidade, que é um movimento progressivo, a porcentagem de células que tem motilidade progressiva. E depois eu avalio vigor. Eu estava falando para vocês de estarem avaliando uma situação na qual era do carneiro. Como ele tem um ejaculado extremamente concentrado, haveria necessidade de eu tentar diluir. Aí é um ponto muito importante, porque como que eu vou diluir um ejaculado? Tá? Eu teria que pegar uma solução que tivesse a mesma osmolaridade desse sêmen, né? Porque se eu pego água, por exemplo, e coloco, eu vou matar tudo. Se eu pego qualquer outra substância ou líquido que não tenha a mesma pressão osmótica dessa substância, no caso o sêmen, tá? Eu vou estar matando ela também. Eu queria que vocês entendessem que a osmolaridade dessa substância que eu vou diluir ao ejaculado, ela tem que ter uma medida que expressa, é um conceito, né, de uma mesma solução que tem a sua concentração de componentes similares, que não possa alterar esses padrões. Então, exemplo, solução de citrato de sódio a 2,9%. Você compra esse tipo de solução, tá? Só que para você diluir é necessário que esteja a mesma temperatura do sêmen. A gente utiliza bastante solução de Ringer lactato. Então, ela vai estar na mesma temperatura do sêmen.
Então eu coloco 1 ml, 2 ml no ejaculado, já dá para ter uma análise muito boa de motilidade. Isso no caso que você tenha um animal que tem um ejaculado extremamente concentrado, tá ok? Análise de vivos e mortos é uma análise bastante importante também. Por que que é bastante importante? Porque aqui nós temos a membrana plasmática, correto? Se tiver morto esse espermatozoide, essa funcionalidade, essa barreira da membrana plasmática, ela não vai estar funcional. E dessa maneira, se ela não tiver funcional, está morto. Quando eu pego e coloco uma gotinha de corante eusina negrosina, tá? Numa substância, eu não estou avaliando a motilidade, só vou ver o que está de vivo e morto. E essa substância entrar dentro da célula, aqui está morto. Se ela não corar, está vivo. Então, por que que eu faço vivos e mortos? Vamos dar um exemplo. Você foi coletar um touro e esse touro apresentou tudo parado. Está vivo? Está morto? Não sei. Eu posso ter algum tipo de substância que venha a inviabilizar a sua motilidade. É um exemplo. Então, o que que a gente pode estar fazendo a campo? Uma gotinha de eusina. Aqui tem um ponto de ejaculado. Uma gotinha. Faz um esfregaço. Espera secar e analisa. Tá? E conta a porcentagem de mortos e a porcentagem de vivos. Vocês entenderam ou não? Tudo bem, moçada? Estão ouvindo bem? Estão vendo bem aí? Alguém responde para mim, por favor? Aqui tá dando uma travada, hein? Aqui tá tudo certo, professor. Aqui tá bem também. Eu vou sair e entrar de novo aqui, às vezes na internet. Exatamente isso aí, tá? Então, analisou? O que que é as análises de patologia de sêmen? Eu tenho dois tipos de análise em patologia que eu posso estar usando. Primeiro, o que chama de lâmina úmida. O que que é a lâmina úmida? A lâmina úmida é você tem que ter um microscópio. Esse microscópio ele tem que ter contraste de fase, não é um microscópio comum. Você coloca uma solução fixada de sêmen, tá? Como que vai ser fixada? Por exemplo, na hora que você coletou o sêmen no laboratório, a campo, você tem Eppendorfs com uma solução de formol salina. Então, 1 ml de formol salina, você coloca 20, 30 microlitros de sêmen, tá? Depois que colocou, homogeneiza, está fixado no formol. No laboratório já você vai contar. Não preciso corar nada nesse tipo de análise. Então, eu estaria usando... Aqui está mostrando um microscópio da Minitube com contraste de fase. Tá? Esse aqui é o mais interessante porque ele já vem com contraste de fase com uma placa aquecedora. Então, contraste de fase essa parte aqui. Tá? Ele é um sistema que vai ter alterações de fase da luminosidade e você consegue, a partir daí, estar observando o espermatozoide com uma maior precisão com relação às suas patologias, tá? E morfologia de uma maneira geral. Como a maior parte da gente não tem esse tipo de material, ele não é um material barato, contraste de fase no microscópio. Hoje, um microscópio desse com contraste de fase, ele vai estar beirando uns 10 mil reais, eu acredito, tá? Então, hoje, um microscópio bom, vocês conseguem comprar ele em torno de uns 4, 5 mil reais. Só o contraste, ele já é quase o preço do microscópio. Mas ele é muito interessante. Quem for trabalhar bastante com
andrologia, eu recomendo. Vamos lá. O que eu utilizo hoje muito? Lâmina corada. Então, a lâmina corada, ela é feita um esfregaço de sêmen fresco, tá? A partir do momento que eu faço o esfregaço, eu posso corar ele com diversos métodos. Eu vou mostrar isso para vocês a campo. Tem alguns métodos que eu preciso ter uma fixação por calor, como o Williams modificado. Tem métodos que são mais simples, outros com 3 ou 4 corantes. Então, há um tempo pré-determinado em que você tem que ficar com esse esfregaço nessa substância, depois lava, coloca na outra, lava, coloca na outra, até para você ter uma coloração adequada. De experiência própria, isso a campo, é muito complicado. Então, eu tento hoje, quando eu faço andrológico, muitas vezes a gente ter um tipo de corante que seja mais prático nas análises, tá? E o que eu mais utilizo é o Swarovski, o vermelho Congo. Então, você fixa o sêmen numa substância de vermelho Congo, coloca ele ali mergulhado, ele fica em torno de 1 minuto nessa substância, eu tiro, lavo a parte de trás da lâmina, só um pouquinho d'água, deixo secando, porque eu já fixei o sêmen, depois eu pego e mergulho ele numa substância de eosina negrosina 10%, para corar. Corou, vai ficar tudo bem azul, deixo secando. E aí a gente avalia esse sêmen em imersão, que a gente vai fazer isso em sala de aula depois, tá? Então, é um método que eu utilizo de uma maneira bem corriqueira. Vamos lá, alguém tem alguma dúvida aí, gente? Como que tá? Vamos participando, vocês estão muito quietinhos na aula. Alguma dúvida, gente? Certo. Tudo certo, gente? Então vamos dar continuidade, né? Eu falei para vocês então sobre o exame andrológico. Essa parte toda era uma parte de, de análise que era importante ter para como coletar um touro, entendeu? Então, eu, em conjunto a isso, a gente hoje não tem uma análise de sêmen de uma maneira como eu estou mostrando para vocês aqui. Isso aqui já é vendido para qualquer tipo de veterinário. Se o cara quiser fazer a campo, ele tem como estar realizando esse software hoje de análise computadorizada, só que não é uma coisa barata. Eu tenho como fazer diversos tipos de análise hoje a campo, com corantes de tudo que é jeito, como vocês estão vendo aqui, ó, tá? Isso aqui é do Minitube, e só que o que eu vou mostrar para vocês hoje é as avaliações que a gente tem. Não adianta nada eu fazer toda uma análise de qualquer tipo de patologia, mas eu não ter o conhecimento básico para correlacionar essas patologias. Vocês estão me entendendo ou não? Não adianta nada pegar um laudo explicando por detalhes toda uma situação de patologia se eu não consigo entendê-la, tá? Então, eu vou mostrar para vocês aqui, essa é uma apresentação que eu fiz junto com a Camille, que ficou bem didática. Eu não consigo colocar esses negocinhos aqui, mas eu achei bonitinha a apresentação e vou postar para vocês aqui, tá? Isso aqui é uma célula espermática e algumas características muito importantes que vocês têm que ter esse conhecimento, tá? Então, como que é formado o espermatozoide? O espermatozoide é formado por uma região toda de cauda, a parte de peça intermediária com muita mitocôndria, que dá energia, e a cabeça. A cabeça, alguns pontos são muito importantes dentro disso. Essa região que é o capítulo, que é a fixação da cabeça junto à peça intermediária, e o núcleo, que está todo o DNA
tá? Lembrando que essa é uma célula haploide e aqui está extremamente condensado esse núcleo, tá? Então é um núcleo que está extremamente condensado e essa é outra região que nós temos que é o acrosoma. Essa região está formada por diversas enzimas glicolíticas, tá? Que tem como função passar na zona pelúcida no próximo à ovulação. Quando eu pego, por exemplo, uma célula dessa, elas dividem-se em 3 etapas, tá? Para dar origem ao espermatozoide. A primeira etapa é classificada como mitose, ou seja, nesse momento há uma célula tronco, uma espermatogônia do tipo A, que ela é 2Ns, e ela vai sofrer mitose, e ela vai se dividir em outras espermatogônias. Aí é tipo A1, A2, intermediária, B1, B2. Quanto maior um período germinativo, ou seja, quanto maior a quantidade de mitose que esse animal realiza, maior é a produção espermática que ele vai ter, tá? Então, esse período germinativo, ele começa e finaliza. Depois dele, nós vamos ter um outro período, que é um período que é classificado como um período de divisão meiótica. São 2 divisões meióticas. A primeira vai transformar o espermatócito primário em um espermatócito secundário e a segunda do espermatócito secundário numa espermátide. Qual que é a função da meiose? A meiose, ela tem como função transformar essa célula diploide em uma célula haploide, tá? Então, é um período que a gente classifica como período de maturação. A maturação é, eu vou pegar uma célula diploide e transformá-la numa célula haploide. É muito importante esse tipo de contextualização e divisão, porque acaba fazendo com que essa célula tenha metade do seu material genético, tá? Então, isso aqui acaba tendo uma importância muito grande na meiose. A temperatura é muito importante, a concentração de testosterona no túbulo seminífero é fundamental. Qualquer falha nesse processo vai acarretar em uma falha de morfologia no espermatozoide. Então, por que a primeira pergunta que eu falo? Por que eu tenho 2 meioses? Se você vai dividir metade, metade, né? Então, aqui já está dividindo N e N. Depois você pega esse N e divide N e N. O que aconteceu com a meiose 2? A meiose 2 ela é muito rápida. Ela é como se fosse uma avaliação muito importante do espermatozoide, no sentido de que está comprovando se o mesmo tem metade do material genético, se não há nenhuma falha, tá, no que diz respeito a essa divisão. Então, essa é a função da meiose 2, e aí a gente vai ter um outro tipo de função, que é a espermiogênese. Tá errado aqui. Tá? A espermiogênese, ela é o quê? A divisão de espermátide, haploide, né? Espermatozoide. Todo aquele processo de diferenciação. O que ocorre, como ocorre, para transformar essa célula que parece um ovo nesse tipo de célula é muito importante. Então, nesse primeiro momento, quando a gente está ainda no túbulo seminífero e que produz o espermatozoide no testículo, ele não tem 0 de motilidade, ele nem mexe, ele é totalmente imóvel. É muito interessante que vocês tenham esse conhecimento, porque todas essas
diferenciações do túbulo ocorrem no testículo. Então, começa, ó. Eu tenho a barreira hematotesticular dentro dos túbulos seminíferos. Olha o contorno anatômico desses túbulos seminíferos. Do lado de fora, eu tenho as células de Leydig. Do lado de dentro, as células de Sertoli. Até que cai na luz do túbulo seminífero espermatozoide sem qualquer tipo de motilidade. Ele é conduzido até a cabeça do epidídimo, corpo do epidídimo e é acumulado na cauda do epidídimo. Aqui ele sofre diversas reações para que o mesmo consiga adquirir a sua motilidade. Isso aqui é um corte de microscopia eletrônica, mostrando aqui já o lumen do túbulo seminífero, tá? As divisões mitótica e meiótica, e aqui a produção espermiogênese e a barreira, né? A barreira hematotesticular. Essa região aqui é a do interstício dos túbulos seminíferos. Aqui tem muita irrigação e tem as células de Leydig nessa região. Tudo bem? Há uma diferença bem grande entre cada uma dessas estruturas, entre espécies. Então, eu tenho no rato, no frango, um tipo de espermatozoide muito diferente do homem, do touro, tá? No que diz respeito ao seu tamanho e comprimento. Então, não é todo espermatozoide que vai ter a mesma morfologia de tamanho. Outra coisa, no núcleo do espermatozoide, na cabeça, é bastante importante a identificação das estruturas, né? Então, a membrana plasmática, a gente classifica o espermatozoide, tem 6 tipos de membrana só a cabeça. Então, o acrossomo, que é essa regiãozinha aqui, que está cheia de enzimas glicolíticas, recobrindo o núcleo, né? Do espermatozoide. Essa aqui é uma região que é classificada como região de segmentação equatorial do espermatozoide da cabeça, tá? Pós-acrossoma, aqui está mostrando um núcleo que está em azul. E a região de inserção da peça intermediária, que é classificado como capítulo. Novamente, uma mesma foto de um outro tipo de corte. Então, o núcleo extremamente condensado. O acrossoma, tá? E aqui uma composição anatômica do acrossoma com o núcleo. Aí vem alguns pontos, né, que a gente tem que tentar entender disso aqui. Primeiro ponto, professor, para que serve o acrossoma? O acrossoma é uma estrutura fundamental no que diz respeito à fertilização, porque ele tem que passar por todo o trato reprodutor, tá? Masculino, feminino, até chegar na região no oviduto próximo ao ósito. E aí o encontro do ósito com essa região aqui, que tem diversos receptores, ele liberar todo o conteúdo acrossomal de enzimas. Então ele iria transpor a zona pelúcida do ósito. Beleza? Isso a gente chama de reação acrossomal. Então, a reação acrossomal é quando ele encontra o ósito e transpõe esse tipo de barreira. É bastante importante. Por quê? Porque caso haja uma reação acrossomal prematura, deixa eu até mostrar um negócio para vocês aqui, que é o seguinte: dentro de um programa de capacitação espermática, ele não vai ter.
Eu ia mostrar um... Depois tem que procurar na internet. Mas quando você pega, por exemplo, um espermatozoide, tá? Esse é um tipo de espermatozoide que ele passou pelo epidídimo. E aqui nessa região há muitas estruturas que são classificadas como estruturas decapacitantes. O que é isso, Wagner? Vamos tentar entender. É como se fosse uma armadura para o espermatozoide. Essa armadura, ela condiz uma proteção para o espermatozoide não realizar a reação acrossomal de uma maneira prematura, tá? Então, ele vai adquirir no epidídimo substância junto à sua membrana plasmática que, quando ele for ejacular, essas substâncias decapacitantes vão impedir que esse espermatozoide sofra a capacitação prematura. Por que ele sofre? Porque no momento da fecundação, no momento em que ele fecunda, e isso aqui é uma coisa muito importante, tá? Deixa eu ver se eu abro só a figura. Quando ele sofre a fecundação, vocês estão percebendo aqui, ó, ele está colocando como grânulo acrossomal. Ele encostou na zona pelúcida. Aqui está o ósito, né? Então ele está liberando esses grânulos. Isso aqui é reação acrossomal. Então, esse contato até a fusão com a membrana plasmática. E aqui ocorre a fecundação. Tá? Se, por um acaso, essa reação acrossômica ela for feita de uma maneira... como que eu poderia falar para vocês? Antes, por exemplo, na vagina, o que iria acontecer se ele tivesse uma reação crossomal na vagina? É que muito provavelmente ele não conseguiu transpor todo o trato reprodutor feminino para estar realizando a sua fertilização de uma maneira correta. Ou seja, ele gastou esse conteúdo eletrolítico de enzimas antes. Mas como que acontece dele gastar antes? Por que acontece isso? Hoje falam que a maior parte das falhas reprodutivas em humanos dizem respeito a isso, a falha na sua reação macrossomal. Ele vai fazer com que haja essa liberação desse conteúdo na vagina, no útero. Mas por que acontece isso? Esse é um questionamento muito importante. Em alguns animais, principalmente com relação ao homem, acredita-se que seja em decorrência ao estresse do dia a dia, a sua capacidade normal de ser fértil. Então, hoje a gente sabe que em humanos há uma diminuição muito acentuada e essas reações acrossomais prematuras, elas acabam por impedir a fertilização, tá? Então, o cara que fuma muito, que bebe muito, que está totalmente fora e produzindo muita espécie reativa de oxidação, ele vai muito provavelmente ter esse tipo de interferência no que diz respeito à sua viabilidade fértil, tá ok? Alguma dúvida, gente? Aqui está mostrando como que é feito o acrossoma, como que ele está posicionado, né? Então, as membranas que a gente tem com relação ao espermatozoide. Aqui está mostrando uma
uma diferença entre espécies, tá? Então, eu tenho espécies diferentes com um formato do acrossoma diferente, tá? Professor, Oi. nos animais também ocorre essa capacitação prematura pelo mesmo motivo dos homens? Estresse? A gente não tem tanto estudos em humanos, tá? Desculpa, em caninos. Então, se eu pego hoje... Quem que me perguntou? Não vi o nome, por favor. É, Leidiana. Se você pegar hoje trabalhos com relação à queda na fertilidade brasileiro, isso aqui é um trabalho que eles vão ver. Ó, no homem hoje, que a gente sabe, era o seguinte: de geração para geração, tá? Ocorreu uma queda muito acentuada no potencial reprodutivo do homem. Então, isso foram realizados diversos trabalhos e mostrando. Por que eu estou entrando nesse vínculo? Essa aula vai mais para frente, tá? Então, eu estou entrando nesse vínculo porque é o que eu falei para vocês. No homem, isso aqui é um trabalho de medicina, um grupo de pessoal de medicina da USP mostrando isso aqui. Olha o que está acontecendo hoje. Concentração de espermatozoide. O cara, quando pegava o brasileiro, vamos pegar aqui, ele não tem dados do Brasil, mas o brasileiro, em 2002, ele tinha uma concentração de 61 milhões por ejaculado, tá? A média hoje do brasileiro, 26. Mas o porquê que está acontecendo tão rapidamente essas quedas? A gente está tentando entender hoje a maior parte com relação à dificuldade dos homens com relação à gravidez, entendeu? Então, tem muita coisa que pode estar envolvida, tá? Droga, infertilidade, obesidade, cigarro, tá? Isso hoje no humano é muito complicado. Então, eles estão mostrando cada vez mais como está caindo. E cai muito no homem hoje. Eu estou entrando até numa outra área, mas mostrando para vocês que essa regiãozinha aqui, ó, do acrossoma, ela é fundamental, tá? Então, por que ela é fundamental? Porque ela faz esse tipo de reação. Isso aqui é o espermatozoide humano, que é a difusão com a zona da zona pelúcida e a liberação dessas enzimas glicolíticas. Se ela fizer antes, já não é fértil, tá? Então, você analisa acrossomo. Os métodos que a gente tem hoje de análise de acrossomo com relação a uma análise de lâmina são horrorosos, não dá para ver. Eu não consigo analisar acrossoma. Eu já peguei touros com alta motilidade, alto vigor e que não emprenhavam. Como? Aí foi fazer uma análise em contraste de fase, eles tinham problema de acrossomo, tá? Então, tudo tem que ser analisado. Mas hoje, a maneira como eu trabalho fazendo lâmina a campo, é muito difícil analisar acrossomo. Eu vou mostrar para vocês depois. Aqui está mostrando a cauda, tem a peça principal e a peça intermediária. Aqui é o motorzinho do espermatozoide. O que tem nessa peça intermediária? Então, ó, ela tem que ter a fossa de implantação, que é a inserção dela com a cabeça, né? Essa fossa de implantação aqui, ela é formada por essa região aqui que chama capítulo,
E junto a isso a gente vai ter diversas colunas. Essas colunas são formadas por o seu interior axonemas, é como se eu fosse uma microestrutura delas, né? E os centríolos. Axonemas e centríolos e mitocôndrias na parte mais exterior dessa peça intermediária. Então, se eu pego essa peça intermediária e faço um corte, então essa aqui é o exoesqueleto dela, e essa borda aqui são formado dos centríolos. Tá? Essa borda aqui, desculpe, aqui mais interna, que eu estou apontando, são as mitocôndrias. Aqui é a produção de ATP, aqui é a produção de energia para o espermatozoide. Então, o que acontece? Essa peça intermediária, ela caracteriza por uma bainha mitocondrial. Então, são 9 fibrilas densas, 9 axonemas que formam o conjunto estrutural da peça intermediária, contornando a isso uma bainha de mitocôndrias que vão ser responsáveis pela energia. Qualquer tipo de defeito na peça intermediária vai acarretar falhas na fecundação. Ele não vai ter energia suficiente para chegar até o trato reprodutor feminino. Entenderam ou não? Então, qualquer falha aqui vai acarretar em falhas no seu potencial reprodutivo. Alguma dúvida, gente? Moçada, tá tudo bem? Vamos lá. Tudo certo. Então, eu expliquei para vocês e agora, porque 9 horas os professores vão entrar para fazer a revisão, tá? Eu não vou começar a falar para vocês todos os defeitos. A gente tem bastante coisa para falar, vocês estão percebendo, né? Então, eu não vou falar isso agora, mas eu queria salientar para vocês que é muito importante ter esse conhecimento do espermatozoide no que diz respeito aos defeitos. Porque qualquer tipo de defeito morfológico no espermatozoide, ele pode ser classificado de uma maneira diferente. Então, eu tenho defeitos com potencial maior, defeitos com potencial menor. Mas como que são feitos esses defeitos? Como que eles são classificados? Os americanos, eles têm uma sistemática diferente da nossa. Eles classificam defeitos como primário, secundário ou terciário. Primário são defeitos classificados no túbulo seminífero, durante a espermatogênese. Secundários são defeitos ocasionados durante o armazenamento, no caso, epidídimo. Terciários durante a manipulação, após ejaculação, por exemplo, são classificados também como ambientais. Então, a gente tem defeitos primários, né? Aqui está mostrando esses defeitos, tá? Que ocorrem durante a espermatogênese, principalmente defeitos de peça intermediária e de cabeça, né? Defeitos secundários que a gente tem também de peça, mais alguns de cabeça e peça intermediária, e os defeitos terciários, que são defeitos do ambiente. No Brasil não se trabalha com esse tipo de classificação. A gente trabalha com 2 tipos diferentes, que são os defeitos maiores e os defeitos menores. Como assim defeitos maiores e defeitos menores, Wagner? Então, se eu pegar uma tabelinha com todos os principais tipos de defeitos do espermatozoide, que eu vou mostrar para vocês aqui depois. Isso aqui são todos os principais defeitos espermatozoides, tá? Nós temos defeito maior. Maior seria aquele tipo de defeito que interfere diretamente na fertilidade, tá? Menor, ele não interfere diretamente na fertilidade, mas uma concentração alta desse tipo de defeito vai ocasionar interferências.
tá? Então não é eu tenho cabeça delgada no espermatozoide. Você tem que ter muita cabeça delgada para interferir na fertilidade, entenderam? Agora, eu tenho muito espermatozoide piriforme. Opa, você tem muito defeito maior. Então, vai afetar na sua fertilidade. Então, essa classificação ela é importante sobre esse tipo de aspecto. Hoje, o Colégio Brasileiro de Reprodução Animal, ele trabalha muito com esse tipo de classificação, maior ou menor. Tudo bem, gente? Tá? Se eu entrar hoje no site do Colégio Brasileiro de Reprodução Animal, CBRA, então eu tenho uma coisa que é muito legal que vocês derem uma olhada. Quem for trabalhar com andrologia, independente da espécie, esse é o manualzinho, ele é muito legal, é muito simples e eu recomendo até ele. Eu não sei quanto que está custando ele aqui hoje, mas ele é baratinho. Ele não é caro, não. Ele deve estar em torno... R$55 já com postagem inclusa. Tá? Então, é um tipo de... que fala de todas as espécies. Então, tudo isso que a gente conversou hoje, bovinos, bubalinos, ovinos, caprinos, todos os testes, os anexos, como que você faz depois os meios para fazer coloração, quais são os tipos de parâmetros de classificação andrológica, entenderam? Então, isso tudo tem nesse manual. Eu recomendo, quem puder comprar, ou quem um compra, outros tiram xerox, e vai dando uma lida, tudo bem? Um outro tipo de classificação, além dos defeitos maiores. Então, defeito maior interfere diretamente na fertilidade. Ponto. Defeito menor, não tem essa interferência, entretanto, eu tenho que acender o sinal de alerta se tiver uma concentração muito alta. E hoje tem um outro tipo de defeitos, que são compensáveis e incompensáveis. Não compensáveis. O que é o compensável? Defeitos que influenciam na capacidade de chegar até a tuba uterina. Então, por exemplo, eu posso pegar esse tipo de defeito e avaliar um touro. Esse touro é muito caro e está numa central. Vamos dar um exemplo. Esse touro não está emprenhando, está muito baixa a taxa de fecundação dele, a prenhez dele. Se esse touro tiver muitos defeitos compensáveis, pode ser que seja interessante eu estar realizando o seguinte: aumenta a concentração de espermatozoides por palheta para esse touro. E dessa maneira esse touro consiga emprenhar mais. Vocês entenderam? Só que eu tenho defeitos também classificados como não compensáveis, que por mais que eu aumente a concentração de espermatozoide, ele não vai melhorar a sua fertilização. Então, ao ponto que nós estamos trabalhando hoje, tão complexo que é. Se eu pegar uma central hoje, Leão central, para vocês terem uma ideia de como que isso é feito. Então, eu mandei um touro para Celeon. Esses caras aqui, eles fazem esse tipo de coisa. Eles vão lá e fazem todo um tipo de serviço, coleta e congelam o sêmen. E aí eu falo, olha, produção de sêmen. Quando... aqui já quer vender o serviço dele. Deixa eu ver se vai ter aqui. Não mostrou. Aqui tá, tem umas fotos. Quando é coletado sêmen, por exemplo, aqui, é toda uma segurança de um laboratório. Então, o touro é coletado, isso aqui é de uma maneira o mais adequada possível, na vagina artificial, vocês estão percebendo, né? Quando chega aqui, o que vai acontecer? Deixa eu ver outra foto.
Aqui é a parte de cima do laboratório. Esses caras já estão fazendo todas as análises o mais rápido possível. O sêmen é enviado por aqui. Aqui já está fazendo concentração, viabilidade no caso de motilidade e vigor, tá? Há uma rotina com relação a todas essas análises. Aqui com epifluorescência profundo, tá? E aí eles já vão fazendo essas análises. Por exemplo, esse touro, eu tenho que aumentar um pouco a concentração dele, porque eu tenho compensáveis a mais ou menos defeitos. O próprio sistema computadorizado já me sinaliza para isso, tá? Então, todas essas análises são feitas de uma maneira muito imediata, tá? O Zé Roberto, ele é um cara fantástico na parte de reprodução de sêmen. Hoje, eu falo que a Celeon hoje é um dos principais centrais no Brasil e as análises dele são fantásticas. A gente tem taxas muito boas de fertilidade de sêmen, muito em decorrência do que a gente está trabalhando hoje aqui. Tá ok? Alguma dúvida, gente? Vamos trocando uma ideia aí. Eu estou tentando passar para vocês de uma maneira um pouco mais interativa a aula, mostrando sites, mostrando figuras na internet, muita coisa assim, para tentar um pouco prender mais atenção do que ficar só mostrando a aula, tá? Então, tentando ser um pouco diferente nesse sentido, para a gente estar tendo uma análise bem importante. Mas é muito legal porque vocês estão percebendo o quanto de análises dentro de uma avaliação andrológica, tanto a de campo, que eu vou falar depois para vocês, quanto de laboratorial, são importantes. Porque se você não tiver o conhecimento desses defeitos, você está enviando um sêmen com uma qualidade muito inadequada, tá? Wagner, professor Wagner, bom dia. Oi, Elisa, tudo bom? Oi, tudo bem? Desculpa incomodar. Não, que isso. Ô, professor. Você Gente, manda, chefa. posso pegar um pouquinho uma deixa para falar aqui com a turma? Por favor, por favor. Pessoal, bom dia, tudo bem? Gente, eu vim falar com vocês, para passar um pouquinho de informação, né, que acho que está todo mundo ansioso. E como eu ainda não mandei nenhuma notificação por escrito, eu vim, como eu fiz a outra vez, eu vim conversando para a gente esperar a notificação oficial, tá? Então, até o momento, o nosso retorno dia 4, como que vai acontecer? Então, dia 4, vocês não vêm na unidade, tá? Na semana do 4, não teremos aluno na unidade. Mas vai voltar às aulas. Calma, gente. Vai voltar às aulas, mas vai funcionar assim. Vamos, com inteligência, fazer esse retorno. Então, vai o pelotão de frente para a volta às aulas, que é na segunda-feira, que é a equipe administrativa. Quem compõe a equipe administrativa? Desde a faxineira até o reitor. Quem organiza, tá? Quem organiza o curso, quem organiza a parte de funcionamento de todos os cursos, tá? De toda a unidade. Então, eu volto segunda, se Deus quiser, estou na unidade, porque as aulas na sexta, segunda foram interrompidas, na sexta foi evacuada a unidade, né? Então, eu larguei óculos, carimbo, computador ligado, minha roupa de ginástica está lá até agora, dentro do armário. Então, a gente não teve oportunidade de entrar na unidade. Então, está tudo do jeito parado, parece que teve uma guerra, né? Foi evacuada. Então, a gente volta para a unidade, vai ver toda a estrutura e os insumos. Então, primeira coisa, levantamento de insumos para repor aula prática. Vai fazer higienização, quanto isso? Higienização da unidade, uma higienização rigorosa. Vai testar os funcionários administrativos. Vai fazer o levantamento dos funcionários e professores que são do grupo de risco. Os professores continuam com vocês semana que vem remoto, tá? E, principalmente, daí, como que a gente vai... Eu vou acionar os professores
semana que vem, para a gente bolar um plano de ação, né, de medidas preventivas adequado, medidas preventivas, limites críticos, ações corretivas, né, um programa de boas práticas aí, né, para poder ser aprovado pelo Ministério da Saúde e o Ministério da Educação para a gente rodar com segurança e inteligência. Porque, assim, medo, a gente tem, é algo intangível, né? A gente não está dominando, a gente não é palpável, né? Então, medo a gente tem, mas não pode gerar, medo é saudável que gera segurança, tá? Agora, pânico não pode ocorrer. Então, segunda-feira chega lá 673 alunos, 90 de TPOR comigo numa sala de aula, se alguém espirrar e soltar um peido lá, Deus me livre, a pessoa infarta, cai dura no chão, daí vai ser por causa de um infarto por causa que o cara tem rinite alérgica. Então, isso não pode acontecer, porque tem o risco, alto risco, tá? Então, isso tudo é novo, a gente vai sentar, vai ser muito trabalho semana que vem, mas adoro o trabalho, porque, como é que é? Deixa a mente jovem, desafios, né? Mente jovem e o corpo velho. Então, bora correr, ver como que a gente vai montar um plano, daí eu vou chamar os professores estão trabalhando, lembra que eu falei, acumulando carga horária, vai estar em aula com vocês, mas eles eu vou chamando remoto para ir ajudando, a gente vai fazendo reunião e só, se necessário, eu levo eles para a unidade, tá? Porque primeiro a gente vai fazer a contagem dos estoques. Então, Elisa, que eu sei que tem o André, o Wilmer, o Rômulo, então eu sei que tem bastante gente que mora, a Giovana, que mora fora, tá? Então, como que a gente vai fazer isso? Fiquem na sua cidade semana que vem. Eu também dependo muito do passe de estudante, metade do curso tem passe de estudante, o ônibus ele está organizado na unidade, então ele na cidade, ele vem com as pessoas sentadas, tá? Então, tudo isso vai ter que ser casado. Então, assim, a volta, a gente chama a volta gradativa, que a empresa adotou. Vai voltar por módulos, então, volta administrativo, volta os professores, é uma versão que a empresa gosta híbrida, né, mista, eles continuam com vocês online, mas eles vão nos laboratórios, vão olhar, vão organizar, muita reunião, uma reunião atrás da outra para arrumar. O Wagner, num capricho, mostrou um plano das aulas práticas, reposições de aulas práticas. A gente ainda está esperando o posicionamento da adequação do nosso calendário acadêmico, que a empresa não mandou, mas já está aprovada essa adequação do calendário acadêmico, que a gente ainda não visualizou. Então, assim, acredito que as coisas agora vão lentamente não, vão para frente, mas com inteligência, tá? Moderado. Então, só para avisar vocês, então, assim, por que eu ainda não emiti a nota? Por que eu não escrevi? Eu conversei com a Sara muito, fui passando, assim, fui dando uns toques, né? Professora, posso avisar os alunos que vêm de fora? Eu falei, faz favor para mim, que eu sei, o André também, eu entrei em contato, porque eu sei que vocês dependem de compra de passagem, de compromissos e estágio que estão fazendo na região de vocês. Então, basicamente é isso. Quem volta dia 4 sou eu, tá? Então, outra coisa importante, deixa eu ver se não estou esquecendo. Por que você não libera isso já escrito para a gente? Só libera oficial. Oficialmente, a empresa falou para a gente assim, portaria do dia 4 está em vigor, nada revogou. Tá? Ela está acontecendo e a volta dia 4. O que a empresa até então decidiu? Esta volta vai ser gradativa, porque a gente tem que fazer um plano de ação organizado. E vamos ver qual é as exigências que o Ministério da Saúde e da Educação vai pedir para a gente se adequar, além do que já tem, do que para aglomerados é feito, tá? Então, assim, Elisa, é verdade, você vai voltar no outro mês? Isso, até o momento, para a gente é fake news, porque nada derrubou portaria, tá? Que é uma portaria pública, publicada no Diário Oficial, tá? Deixa eu ver o que mais. Vai voltar a aula só 2021, gente, pelo amor de Deus, não teve. Professora, a gente perdeu o semestre? Não, imagina, muito pelo contrário. Eu sei que vocês falam muito da empresa, né? A gente reclama bastante, tem os defeitos, mas assim, vamos tirar o chapéu, porque bem ou mal, né, professor Wagner, a gente conseguiu subir remoto a teoria,
E poucas universidades conseguiram fazer o que a gente fez. Então, assim, e a gente está respaldado legalmente pelo MEC. Então, não vai chegar o MEC e falar, não valeu esse semestre para a gente, por causa da teoria, porque a gente subiu seguindo todas as normas e fomos considerados com louvor pela situação, tá? Que a gente está dando conta do recado. Ah, mas eu não concordo, acho que não foi bom, acho que é uma bosta, não sei o quê. Gente, na medida do possível, com a ferramenta que a gente teve, né, e aprendeu, a gente fez milagres, vocês podem ter certeza. Eu acho que foi um excelente trabalho em equipe, está sendo, né, de professores e alunos. Eu acho que o curso está de parabéns, todos. Vocês são foda. Tá gravando, né? Grava aí, vocês são foda. Fodástico. Tá Eu bom? esqueci de tirar da gravação. Não, pode deixar, é bom que daí já posta, que às vezes, assim, na hora que o Wagner postar, mas eu não entendi o que ela explicou. Pode assistir o vídeo. É que eu sou doida, eu gosto de falar palavrão, não tem jeito, tá bom? Eu tô me controlando, hein, chefa? Pra falar. Que vem desando o negócio. Ajustar a causa, hein? Pode Pessoal, estar calmo. é mais ou menos isso. Então, eu estou aguardando hoje à tarde, amanhã, né? Amanhã de manhã, não sei se eles vão atrasar por causa de agenda, mas então eu resolvi entrar nas salas e falar o que eu penso e o que eu tenho de informação até o momento, tá bom? Que é como eu falei para a Sara, é o nosso último semestre com vocês, com a gente para valer na unidade, né? Depois vocês já vão ficar assim mais turista. Então, a gente quer estar voltando, já estamos se organizando. Vamos pegar o modelo do professor Wagner de organização, muito legal o trabalho que ele está fazendo de controle. Então, vamos adotar para todos os professores, para a gente fazer tudo certinho, organizado, bonitinho e com capricho, tá bom? Pessoal, alguma dúvida? Então, eu fico devendo para vocês, sim, tá? Algo por escrito, oficial. Não vou mandar já, porque eu não vou inventar coisas que eu não tenho. E até o momento, a informação, a ordem dada para a gente é essa, tá? Só que a gente também tem que tomar um cuidado para ser sincronizado com o passe do estudante. E o outro cuidado que a gente tem que ter, que eu sempre olho para o passe do estudante. Se não tem passe do estudante, dá problema, né? E outra coisa que eu olho também é que a gente tem que ter, a gente prega tanto a parte de boas práticas, né? De organizar, quero voltar para a unidade ter aula, mas também voltar com pânico, todo mundo com medo, não vai dar certo. Então vamos voltar certo, tá? Organizado, bonitinho, a gente vai se esforçar para fazer um bom trabalho, que tudo dê certo, tá bom? Oh, meu Deus, eu tô ansiosa Isso por aí. chacoalhar a perna. Beijo, tem alguma dúvida? Pessoal, vocês não ficaram com dúvida, não? Eu falo mais como da cobra. Tá bom, beijo. Estão inibidos. Eles estão meio com o microfone fechado, a câmera fechada, né? Quietão aí. Tá bom, gente. Olha, um beijo grande. Obrigada, viu, prof? Desculpa incomodar, tá bom? Que isso, Beijo. Elisa. Aí, oi, pode perguntar, Giovana. Giovana. Me responde. Respondo, dá calma, Giovana, tá eu não consegui fazer nada. Não, eu mando para você o modelo. Urgente. Tá, eu mando, pode deixar. Giovana, é a carta, né? Temos que marcar a reunião de estágio. Eu vou fora, que eu sempre estou devendo para a Giovana, e eu fico lembrando que eu tenho que também que marcar a reunião de estágio. Vou marcar para a semana que vem, se falta, tá lá, Sara? Amanda, Sara, vou marcar semana que vem, tá? Me cobra. Daí é bom que daí eu tenho que estar sempre devendo para a Giovana para ela me lembrar. Que daí ela fala, isso eu já lembro que eu devo o estágio. Tá bom? Gente, um beijo grande. E agora eu vou para outra sala. Vai lá, chefa. Beijão. Tchau, gente. Vamos lá, moçada, rapidão. Então, eu até nem lembro onde que eu tava, mas a gente tava falando sobre compensáveis e incompensáveis. Eu achei um vídeo do Cenepol até, eles levando lá na Celeon, entrevistando o professor Zé Roberto e mostrando, e aqui eu queria mostrar para vocês só rapidamente
Ele explica tudo que eu estou falando aqui sobre os defeitos. Esse é o modo de coleta na vagina artificial, tá? Então, ó, há um manequim, uma vaca no cio, ela é presa, contida, e aqui a vagina é a melhor tipo de coleta, principalmente para quem vai congelar, né? Sêmen, aqui tá mostrando eles. É muito rápido a monta. Então, ejaculou, e aqui é feito todas as análises do sêmen com relação à sua viabilidade, beleza? Os professores já vão estar entrando na sala, mas antes deles entrarem, eu gostaria de fazer a revisão da minha prova com vocês, tá ok? Como vocês sabem, a gente teve a divisão das provas baseada nos conteúdos por tema, né? Então, eu fiquei responsável por 4 questões. Vocês estão ouvindo bem ou não? Tudo ok? Dá para ouvir. Certo, professor. Estão vendo aqui a prova? Então, 100 pontos sobre ATF, a ação incorreta. Incorreto. As principais vantagens da IATF são a eliminação da detecção de cio, você não precisa ver cio. Indução de ciclicidade em vacas e anestro, ok, ocorre isso, eu falei bastante. Redução do intervalo entre partos, ou seja, se você deixar no monta natural, provavelmente vai ter um intervalo entre partos muito longo e ela reduz. Padronização de lotes e racionalização da mão de obra, ok, são vantagens. O uso do ECG tem efeito compensatório em rebanhos de baixo grau de ciclicidade e condição corporal comprometida. Exato, mostrei em gráficos isso. Animais magros, animais, o quanto que o ECG ajuda, né? Vacas que não emprenham da primeira inseminação retornam ao cio sincronizada 18 a 23 dias após? Sim, porque por mais que ela não tenha emprenhado, ela teve uma indução de ciclicidade, ou seja, ela ovulou. E aí, provavelmente, como ela não emprenhou, ela vai continuar o ciclo dela. O ciclo animal vai estar em torno de 20, 21 dias. Então, ela vai ter esse retorno. Alguns animais antecipam um pouquinho, e eu falei isso no dia de aula prática, lá na Fazenda Escola para vocês também. Tá? A exposição a implantes de progesterona por prolongado período de tempo, muito tempo, pode resultar um aumento de fertilidade? Não. Folículo persistente em bovinos, como a gente estava trabalhando aqui, na IATF, causa baixa taxa de concepção, baixa fertilidade, não aumento. O ECG possui capacidade de ligar tanto a receptor DLH quanto a DFSH, exato. Tanto que eu falei para vocês que o ECG antigamente era usado para superovular, porque ele também liga-se a FSH. Então, resposta incorreta, letra D de dado. Com relação às afirmativas sobre o protocolo de sincronização, assinale a correta. Independente da dosagem, o ECG causa ovulação? Não, ele não causa ovulação. O ECG causa um crescimento do folículo, né? O cipronato é um análogo de progesterona? Não, o cipronato não é progesterona, é um estrógeno. Dispositivos de liberação de progesterona causam uma supressão total na liberação de proselito? Não, eles não vão causar supressão total. Supressão total não tem nada de LH, isso aqui está errado. Eles ainda causam um aumento de LH porque a dose de progesterona é muito baixa. A prolactina tem um efeito de estimular o crescimento folicular? Não, ela não tem nenhum efeito em bovinos sobre o crescimento folicular. Na cadela, a prolactina tem um efeito de não de estimular, mas de causar anestro. Estradiol em baixa dosagem tem efeito ovulatório, sendo dependente do nível plasmático de progesterona? Exato. Tem que estar com nível zerado de progesterona, e o estradiol com uma dose baixa você tem efeito dele ovulatório. Então, a correta é a letra E de elefante. Baseado na avaliação andrológica em bovinos, responda a alternativa incorreta. A gente falou sobre isso nas aulas online, né? O epidídimo deve estar intimamente aderido aos testículos e a avaliação deve seguir os mesmos aspectos relacionados ao testículo. Ok. O escroto deve ser avaliado quanto à sua sensibilidade, mobilidade, temperatura e espessura da pele. Os testículos quanto à presença, forma, simetria, mobilidade, consistência e sensibilidade devem
devendo se realizar a biometria, ou seja, o tamanho, né? Então, de acordo com a raça e a idade do animal. Está correta. O prepúcio deve estar livre de aumento de volume, prolapsos, abscessos, hematomas, cicatriz, tá? Tudo que possa comprometer a, a exposição do pênis. Correto, correto. O teste de libido possibilita a avaliação do comportamento sexual e pode ser baseado na avaliação de consistência do parênquima. Como assim? Teste de libido avalia comportamento sexual. E ele não pode ser baseado na consistência do parênquima, ele vai ser baseado no número de montas que esse animal vai dar nas vacas em cio. Então, como eu falei para vocês, é muito difícil de você avaliar teste de libido numa fazenda, porque tem critérios. Os critérios seriam quais? A gente ter num mangueiro fechado, pelo menos umas 5, 6 vacas no cio e calcular o número de montas que esse animal realiza. Então, isso aqui não tem nada a ver com consistência do parênquima testicular, sabe? Essa alternativa E de elefante está errada. A IETF é uma técnica que promove a sincronização de fêmeas bovinas em decorrência de manipulação, blá, blá, blá. Qual alternativa está correta? A administração de prostaglandina no momento da remoção do implante tem como objetivo melhorar a eficiência reprodutiva de animais que apresentam anestro. Se ela está em anestro, ela não tem nem corpo lúteo. Prostaglandina não seria nem necessária. Prostaglandina para ocorrer a luteólise, a morte do corpo lúteo. Então, a gente, mas se aplica prostaglandina em vaca em anestro. Eu não sei se ela está em anestro ou não. Então, a gente aplica como uma situação de como que chama? De uma condição de precaução, tá? Precaução. Vamos lá. O efeito da remoção. Não, é que a B, né? A taxa de ovulação após a utilização de ATF sempre é muito alta, não havendo significativas variações quando utiliza CG, FSH, estrógeno como indutor de ovulação. Essa alternativa está incorreta. Você tem variações. Primeiro que ECG e FSH, eles não induzem a ovulação, tá? Então já está errado aí. A remoção de bezerro... Desculpa. A remoção temporária de bezerros... O efeito da remoção são a supressão da liberação de GNRH. Não, quando eu removo bezerro, aumenta a NH, não suprime. Em protocolos de IATF, a taxa de concepção é inferior àqueles animais em cio natural. Sim, quando eu pego um cio natural, ele tem uma fertilidade maior. Um dos principais fatores está relacionado à atividade da retomada cíclica pós-parto nos animais de cio natural. Exato. Então, quando eu pego um animal com cio natural, com certeza a possibilidade de estar emprenhando ela é muito maior do que na IATF, que a IATF eu estou, de uma certa maneira, forçando aquela situação, tá? No cio natural, não. Então, a resposta correta é a letra D de dado. Em associação com FSH, a progesterona promove regressão do folículo dominante? Não, ela não vai fazer isso. A FSH com progesterona não vai ter nenhum tipo de função. Em associação com estrógeno, tá? Aí a gente tem esse tipo de regressão do folículo dominante. Então, a correta seria a letra D de dado. Moçada, alguma pergunta, algum questionamento com relação à correção? Gente, vocês estão muito quietos, tá me dando até medo já. É BO. Alguém tem algum questionamento? Eu tentei fazer ela de uma maneira em que a gente
a gente inserir na prova tudo aquilo que a gente conversou, né? Tentando fazer ela de uma maneira mais prática possível, né? Então, esse foi a finalidade, tá? Eu combinei com o professor Ivo e com o professor Diogo de estarem fazendo com vocês as outras atividades relacionadas a esse tipo de avaliação, tá? E aí eles devem estar entrando daqui a pouquinho, que eu falei 9 horas, tá? Alguém tem algum questionamento, alguma coisa? Pode falar agora, pra gente trocar uma ideia. Não, tá tranquilo, professor. E outra coisa que eu queria deixar assim bem claro para vocês é que a gente está fazendo reuniões diretas entre os professores e a Elisa coordenando tudo de uma maneira que o retorno das aulas provavelmente deva se estender por um período maior, né? Até mesmo por cumprimento de todo o nosso calendário. E eu falei que, pelo menos das salas em que eu ministro aula, a gente vai tentar fazer sem perda nenhuma com relação a vocês das atividades práticas. Então, nem que a gente saia sábado ou saia domingo, tá, gente? Vamos tocar o gás nisso aí. A gente vai tentar fazer essas atividades aí. Eu conto com a colaboração de todos vocês, porque a gente vai precisar ter esse feedback dos alunos também, tá? Então, eu vou tentar, junto com ela, fazer todo esse calendário. Oi? O Diogo tá em outra sala esperando, ele não vai entrar nessa. Então tá, beleza. Aqui eu termino então. Ele continua, tá? Obrigado, Fabielle, por estar avisando, tá? Era Imagina. até as 9. Gente, um grande abraço. Na próxima aula a gente termina de conversar sobre defeitos, tá bom?